Amém? Posso ouvir um amém mais alto? Amém. Glória a Deus. Queria, Marcos, que a gente exercesse a leitura da palavra do Senhor. Você abrisse sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Nós vamos ler. É um texto conhecido. Malaquias fala sobre dízimos, fala sobre oferta. Amém? Muitos de nós conhecemos já de cabeça, por muito ler esse texto na igreja. Então, diz assim, Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, repita comigo, uma bênção tal, que dela, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Em algumas Bíblias, na versão está escrito assim: enviarei uma bênção tal, que dela sobrevirá maior abastança. Em algumas versões está escrito assim, né? Eu queria falar essa noite a respeito dessa bênção tal. O Senhor diz que se nós formos fiéis nos dízimos, que é 10% daquilo que nos vem à mão, antigamente, no passado, os homens traziam tudo aquilo que era recolhido no campo e trazido para a casa do Senhor. Era o fruto do seu salário, era trazido, colocado no altar para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Hoje, qual é o fruto do nosso salário? Aquilo que nós recebemos. Então, por isso que nós tiramos 10% de tudo que nós recebemos. Porque hoje nós não temos fruto, não temos cana, não temos frutas para trazer. Então, nós trazemos 10% daquilo que nós recebemos. Amém? E também é importante nós ofertarmos na casa do Senhor. Isso mostra como está o nosso coração para com Deus. Quando nós ofertamos, nós abrimos nosso coração para trazer uma oferta especial. Então Deus diz que 10% já era para trazer certo. É o mandamento dele. Mas a oferta é algo que vai expressando o teu coração. Amém? E ele fala que ele enviará uma bênção tal. O que seria essa bênção tal? Essa bênção tal seria algo que Deus iria te abençoar, mandar sobre a tua vida, mediante a tua fidelidade. E essa bênção viria sobre você, e essa bênção iria gerar muitas outras coisas boas. Você de repente pode trazer na tua mente lá no teu trabalho, que pode trazer uma coisa que vai te abençoar, de repente uma promoção, de repente na tua escola, uma nota boa vai te colocar numa situação boa, para você conseguir um trabalho depois, mediante o seu conhecimento. Deus vai de alguma forma enviar uma bênção sobre a tua vida, e essa bênção vai virar muita bastante. Aqui está dizendo que você não terá uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então ele está dizendo que você vai ter dificuldade de conseguir juntar tudo aquilo que vai vir sobre a sua vida. Amém? Você toma posse disso? Amém. É a palavra de Deus está dizendo. Se formos fiéis, ele vai nos surpreender, ele vai te surpreender. Muitas vezes você está esperando uma bênção que você dizima hoje, você oferta hoje, você espera uma bênção amanhã. Muitas pessoas acontece de receber um emprego, e esse emprego outro dia, né, um telefonema, alguém falando: olha, vem aqui porque já conseguimos uma porta para você de emprego, então aquele emprego vai te gerar uma bênção, mas pode ser que não seja amanhã, pode ser que seja daqui uma semana, mas Deus está preparando algo para você. Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo a sua fidelidade. Muitas vezes a gente fica pensando, né, por que não acontece? O que está acontecendo? Mas saiba que quando Deus mandar, vindo de Deus, vai ser algo sobrenatural. E muitas vezes é algo que você está pedindo a Deus há muito tempo. Mas nós vemos muitas vezes o ímpio prosperando. E a palavra também que Deus diz aqui é a seguinte: que os homens também murmuraram a respeito disso. Murmuraram a respeito daqueles que estavam prosperando. Mas eu quero trazer esse conhecimento a respeito disso.
Se você lutar aí fora, secularmente, você vai encontrar muitas vitórias. Você vai encontrar muitas vitórias. Mas existe uma diferença nessa vitória. Quando Deus dá algo, só Ele pode tirar. Porque Ele diz que porta que Ele abre, ninguém fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre. Então o ímpio, ele está vulnerável a qualquer vento acontecer algo com ele. E não somente isso, conseguir uma bênção, mas conseguir reter essa bênção. Deus te dá a bênção e Ele faz com que essa bênção retenha nas suas mãos. O ímpio não consegue reter a bênção nas mãos. Eu vou te explicar por que ele não consegue. Porque existem 3 demônios chamados devorador, cortador e migrador, que ele não deixa que as bênçãos que eles alcancem permaneçam nas suas mãos. Essas bênçãos são sopradas, são roubadas. Muitas vezes você vai encontrar o ímpio falando assim: olha, eu recebi tanto. Você fala bem que é muito, mas sumiu. Eu não vi para onde foi, acabou, sumiu. Parece que do mesmo jeito que veio foi. Mas a palavra de Deus diz não. A palavra de Deus diz que Ele repreenderá esses demônios da tua vida. Eles não vão poder tocar essas bênçãos que o Senhor te dá. Então você vai receber a bênção de Deus mediante a tua fidelidade e você vai conseguir reter tudo isso, porque inimigo nenhum vai conseguir tocar aquilo que Deus te deu. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e aplaudisse esse Deus, que só Ele pode fazer isso pela sua vida. Só Ele pode fazer isso pela sua vida. Aplaudindo Deus, porque tu és tremendo, Senhor. É incomparável. Tu és incomparável, Deus. Eu queria te convidar, você que veio preparado para ofertar, a dizimar a casa de Deus, você saísse do teu lugar e viesse, entregasse o seu dízimo. Glória. Vamos ler a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para nos poder servir, e estando entre vós, para passar privações, não me fiz pesar a ninguém, pois meus irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada essa glória nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque não nos ama? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que a buscam com o intuito de ser considerados iguais a nós, naquilo em que se gloria. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Se nós fôssemos considerar teologicamente esse texto, certamente seria muito difícil de pregar e até mesmo de entender. Mas eu quero fazer uma aplicação
bem prática desse texto para nós hoje, exaltou algumas coisas importantes. E entre elas, a questão de saber lidar com a crítica. Todos nós que estamos expostos, nós estamos vulneráveis a críticas. Você que está liderando uma célula, você é criticado. Você que tem o seu grupo de discipulado, você é criticado. Você que é líder de uma empresa, você é criticado. Você que exerce qualquer função de liderança, você é criticado. E até mesmo você que não exerce nenhuma função de liderança, você também é criticado. Então nós não estamos fora de questão, essa questão de você achar que não vai ser criticado. Sempre haverão críticas. Sempre. O que Paulo mostra para nós aqui, e claro que ele teve até muita dificuldade para falar e escrever sobre isso, porque nós conhecemos o coração de Paulo, e Paulo foi um homem extremamente criticado. Em todos os lugares onde ele ia, qualquer pregação que ele fizesse, qualquer menção da palavra que ele fizesse, em qualquer lugar, ele recebia críticas duras. E certamente as críticas que ele recebeu, elas se materializavam através de açoites, de prisões, de crueldades. Não é exatamente o que acontece conosco, mas no entanto nós somos criticados e muitas vezes não sabemos lidar com a crítica. Ser criticado é uma coisa natural na vida do crente, principalmente. E só existe uma forma de você não ser criticado. O pensador Aristóteles falou o seguinte: você não quer ser criticado, então não faça nada. Não seja ninguém. Não tenha conivência. Não faça absolutamente nada. E aí você não vai ser criticado. Mas enquanto estiver no seu coração pulsando o desejo de fazer alguma coisa pela obra de Deus, em anunciar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, fazer com que pessoas a cada dia conheçam a verdade, através de você, saiba que você será criticado. Você será criticado inevitavelmente. Entendeu? Eu, você, agora, como é que nós vamos lidar com essa crítica? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo sempre atacou os problemas, as dificuldades e as críticas de frente. Ele nunca deixou para depois. Ou seja, ele nunca abandonou qualquer ministério, qualquer situação, qualquer liderança. Ele não abandonou absolutamente nada que lhe estava proposto por causa de uma crítica. Então a crítica para Paulo, ela tinha dois pesos. Ou seja, a crítica e o aplauso, a vaia e o aplauso, para Paulo significavam a mesma coisa. Significava a mesma coisa. Tanto faz Paulo ser aplaudido como criticado. Ele se comportava da mesma maneira. Tinha o mesmo peso para ele. E para nós? Como é que nós nos comportamos quando nós somos elogiados? Quando nós somos aplaudidos? Não é? O nosso ego cresce, não é? Fica massageado, nós nos sentimos a melhor pessoa do mundo. E, claro, isso não é errado. É muito bom ser elogiado, não é verdade? É muito bom alguém passar perto de mim e me elogiar por alguma coisa que eu fiz, falei, né? Ou pensei. E eu, sim, lido maravilhosamente bem com essas coisas. E a deixar fugir. Isso aí faz muito bem para mim. Eu vou embora com a autoestima lá em cima, né? Achando que eu sou realmente a melhor pessoa do mundo. Agora, e quando eu sou criticado? Como é que eu lido com essa situação? Claro que a gente vê essas coisas acontecendo todo dia. Já fui aconselhar pessoas em um nível altíssimo ou baixíssimo de depressão, porque foi criticado.
Já lidei com situações de pessoas saírem da igreja porque foram criticadas. Lidei com situações de pessoas que têm que me pedir perdão por falar muita bobagem a meu respeito porque foi criticado. Lidei com situações de pessoas falarem muito mal da outra comigo porque foram criticadas. E pessoas não sabem lidar com as críticas. É muito difícil lidar com as críticas. Como é que Paulo ele começa nesse texto que nós lemos? Cometi por acaso algum pecado pelo fato de vir estar com vocês de forma humilde, para que no tempo oportuno, tanto você como eu, como as pessoas, como a igreja fosse exaltada, ou principalmente o nome do Senhor ser exaltado, cometi pecado em estar agindo de forma humilde? Uma pessoa chegou perto de mim lá no sítio e confessou uma coisa para mim assim: pastor, eu cheguei aqui, eu tive vontade de chorar. Porque eu cheguei aqui e vi o senhor carregando um tijolo, levando para lá, pegando massa no carrinho, trazendo uma coisa, pegando uma ferramenta, pegando outra. E não era para o senhor estar fazendo isso. Tem pessoas que podem fazer isso. Agora eu pergunto para você, essa foi uma crítica? Claro que foi. Foi uma crítica. Pastor, o senhor tem que cuidar das ovelhas. Pastor, o senhor tem que ficar lendo a Bíblia. Pastor, o senhor tem que ficar orando. Não é para o senhor ficar carregando tijolo. Claro que eu tenho certeza que não foi isso que estava no coração dele. Mas foi isso que eu li. Mas fazendo o quê? Autocrítica. Pegando o que ele falou, que na verdade foi uma tremenda de uma crítica construtiva, pegando esse gancho, eu fiz essa leitura. Não era para eu estar aqui carregando bloco mesmo, não era para eu estar carregando carrinho. Mas deixa eu te perguntar, eu cometi algum pecado nisso? Claro. Por que eu não cometi pecado? Porque eu estava fazendo uma coisa de sã consciência, com o coração positivamente motivado, para que muitas pessoas conhecessem o Evangelho através daquele trabalho que eu estava fazendo, que eu estava construindo um lugar lá no sítio para que as pessoas fossem resgatadas. Olha bem como é que a leitura do negócio fica diferente quando a gente começa a delinear algumas coisas importantes dentro da crítica. Nós precisamos analisar as críticas. Você não pode tomar decisões precipitadas quando você recebe crítica, porque isso normalmente é o que mais acontece conosco. Nós tomamos decisões precipitadas quando somos criticados. Você já viu pessoas que, ao receber uma crítica, ela começa a sair água nos olhos, começa a chorar compulsivamente e não consegue parar de chorar e fala, eu pensava que ele falasse isso de mim, e não sei, e começa a chorar e não tem iniciativa e não consegue resolver o problema, não consegue assimilar a crítica, não consegue ouvir a crítica, pelo menos. E já acha que tudo é contra ela, porque ela é a menor, porque ela não pode, porque ela não sabe, porque é assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim, né? E vai aquela coisa terrível, porque você não sabe lidar com crítica. Não é fácil. Você acha que Paulo foi o vencedor? Nossa, pai do céu, Paulo, o maior dos pregadores, o maior missionário de todos os tempos, ele foi mais do que vencedor. No entanto, foi o homem que mais recebeu crítica na face da terra. Depois de Jesus, claro. Agora, e ele foi um tremendo vencedor. Até hoje a gente prega sobre ele. Até hoje nós exaltamos a Deus por causa da vida de Paulo. E foi o homem que mais recebeu crítica na face da terra. Alguém falou assim, pastor, você já recebeu muitas críticas. Pessoas já falaram muito mal de você. Não quer falar? Não, continuam falando. Mas essas coisas, elas não podem me abalar, elas não podem me abater. Já tive situação de, por exemplo, ser criticado por ministérios da igreja. Agora,
Essas coisas vão me abater. Eu vou ficar abatido por causa disso. Cometi algum pecado. Né? Então faça autocrítica, meu irmão. E aí essas coisas aconteceram algumas vezes. Várias, não, mas algumas vezes. Mas lidar com isso não é fácil. Umas coisas aqui interessantes para a gente dar uma passeada nesse assunto. E você, como é que você lida com crítica? Pergunta ao seu irmão, meu irmão, como é que você lida com crítica? Você está tranquilo? Você lida tranquilamente com a crítica? Algumas formas que nós consideramos na luz da palavra eficazes, nós lidamos com crítica. Se você tivesse caneta, ia anotar, mas já que você não tem. Está gravando. Primeira coisa. Primeira coisa que nós temos que estabelecer é conhecer, é saber, estabelecer a diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Qual é o primeiro sintoma que nós podemos observar para caracterizar uma crítica construtiva ou diferenciar, né, a crítica construtiva da destrutiva? Quando é uma crítica construtiva, o que acontece com uma crítica? Ela é diretamente para você. A pessoa fala com você. Não é assim? Quando eu quero que o Rodolfo, por exemplo, ele acerte em alguma coisa que porventura ele esteja errando, eu vou chamar o Rodolfo para falar com ele. Rodolfo, está assim, assado. Ele é e Diogo. graças a Deus, ele acertou. Ele é Diogo. E Diogo, Rodolfo. Diogo. Eu confundo os dois. Eu falei Rodolfo aqui, mas é lá, né? Você entendeu como é que é? A pessoa chega perto de você e fala. Esse é o primeiro sintoma de entendermos que a crítica é uma crítica construtiva. Ela quer que você mude. Ela não tem nenhuma intenção de denegrir sua imagem, de falar mal de você, de te caluniar. Ela quer que você mude. Essa é a crítica construtiva. E a crítica destrutiva, como é que é? Procura logo as pessoas que não gostam de você, que tem algum problema com você, e chega lá e te detona. Não é assim? Aí você fica sabendo por poucas miúdas, né? O que aconteceu, a conversinha que houve, a fofoquinha que aconteceu, e aí você fica sabendo disso. Aí você vai descobrir que foi uma tremenda, uma crítica destrutiva para detonar você, colocar você em maus lençóis, te gerar no seu coração tristeza, mágoa, ressentimento, né? Mágoas terríveis vão acontecer, formando massas profundas na sua alma, incapazes de você mesmo conseguir tirá-las, porque só Jesus, só o sangue de Jesus, só o bálsamo de Gileade ali é que vai conseguir arrancar essas mágoas, essas feridas, curar essas feridas, né? Porque houve uma crítica destrutiva. Claro, o meu desejo é que ninguém chegue a esse ponto. Mesmo que você receba críticas destrutivas, Deus vai nos dar habilidade, sabedoria, para lidar com essas críticas e passar por cima delas em nome de Jesus. Amém? A crítica destrutiva tem esse ingrediente forte, né? Maligno, de tentar destruir você, a sua alma, seu corpo, tudo que é você. Uma segunda coisa, se você estiver anotando aí, bota 2. Sabe? Não seja muito severo com você mesmo. Você não deve ser muito severo. Porque quando você recebe essa crítica, alguém fala de você, você vai para o seu travesseiro depressivamente e começa a dizer que você é a pior pessoa do mundo. Aí você começa a fazer uma autodefinição.
eu sou ruim mesmo, eu sou mal mesmo, eu sou erro, eu não consigo acertar, eu não consigo falar uma palavra boa, as pessoas me odeiam, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não vou mais na minha célula, e começa a te detonar. É uma autodetonação. Você liga o estupim da bomba e bota dentro de você. Daqui a pouco, explode tudo e você destruiu. Porque você foi excessivamente severo com você mesmo. Então, o segredo é, não seja extremamente severo com você, ou cruelmente severo com você, ou demasiadamente severo com você. Saia! Você tem erros, como todo mundo tem, e você vai conhecer com Deus uma maneira de passar por cima dessas coisas. Terceira coisa, e veja de onde está vindo, qual a origem dessa crítica. Quarta coisa, note e anote quais são as suas atitudes diante da crítica. Porque de repente, o que não deu certo agora pode dar certo daqui a pouco. E você vai ver que uma atitude que você tomou não deu certo. Uma situação que você tentou resolver não foi da melhor maneira possível, que você pode mudar da próxima vez. E aí o que você sofreu, não vai sofrer mais. Não é uma boa maneira de ver, de se relacionar com essa crítica? Quinta coisa, estamos acabando já. Só vai até 25. Está acompanhando bem aí? Está dando para começar a entender como é que se lida com a crítica? Mas nós vamos lá. Quinta coisa. Saiba que muita gente boa já foi criticada. Saiba que pessoas muito boas, muito bem situadas, muito bem resolvidas, já foram criticadas. Qual é o nosso maior exemplo? O próprio Jesus. Será que ele foi criticado? Injusta ou justamente? Foi criticado. Então nós sabemos disso, que nós não somos os únicos que somos criticados, que pessoas muito melhores do que nós foram criticadas. Por que eu não posso ser? Esse é um dos passos muito importantes que nós precisamos tomar para começarmos o mecanismo de lidar com a crítica. Saber que muita gente boa foi criticada, por que eu não sou? Por que eu não vou ser criticado também? Não é? Meia dúzia, 6. Isso aqui é muito importante. Você vai ser criticado na sua forma física, você vai ser criticado na sua forma emocional, na sua forma comportamental e na sua forma espiritual. Não é mesmo? Então, eu vou dar uma dica do sucesso. Para que você não tenha nenhuma dificuldade de lidar com crítica em nenhuma dessas áreas, mantenha-se em forma. Como é? Por exemplo, forma física. Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que eu vou me manter numa boa forma física? Eu, por exemplo, estou pagando um menino para correr para mim todo dia. Brincadeira. Eu deveria estar correndo e não estou. Corri alguns dias, mas não estou correndo. Mas vou correr. Então, manter essa forma física é importante. Até a perna, não consigo acompanhar a terra. Dizem que ele é pior ainda, que eu não consigo acompanhar.
emocional. Nós precisamos manter a nossa forma física. Já viu como as pessoas têm um desejo, assim, afiado de criticar a nossa forma física? Barriga aqui, pastor. É desse jeito. Então, você não quer ser criticado? Não tem a forma, meu irmão. E a forma emocional? Como é que nós somos criticados na questão da forma emocional? Uma coisa eu sei, irmãos, não dá para ser crente sem emoção. Não é verdade? Mas também precisa ter equilíbrio entre a emoção e a razão. Porque nós somos seres racionais. Nós não podemos viver excessivamente na emoção, porque nós vamos cair em algumas coisas que vão se tornar escândalos, né? Emocional. Então, vamos manter a nossa forma emocional, trazendo uma pitadinha de racionalidade, de humanidade. Vamos colocar junto, vamos equilibrar as coisas. Ser emocional é uma maravilha. Não é? Por exemplo, eu conheço pregadores que não podem pegar o microfone e faz todo mundo chorar. Não é? Ele tem uma técnica especial de lidar com essas coisas, com palavras emotivas, de levar o povo a chorar. Ai, meu Deus. Não é? Quer dizer, eu gostaria até de ter uma pitadinha dessa também. Mas também, se isso resolvesse todo o problema, não é? A gente viria aí milhares e milhares e milhares de crentes totalmente resolvidos, tranquilos, né? E o que a gente está vendo é crente precisando de cura todo dia. Não é verdade? Todo dia crente está precisando de cura. Ou não? Amém. Não é? Então vamos dar equilibrado nisso aí, na questão emocional. Ser emotivo, sim, claro. Né? Tem uma palavra forte, poderosa, um cântico, eu choro no cântico. Se me der vontade de rolar aqui no chão, eu vou rolar no chão. Se der vontade de sapatear, eu vou sapatear. Mas tudo com equilíbrio. Não sei se esse negócio tem equilíbrio. Sabe o que acontece? Olha bem, só abrindo um parênteses aqui. As pessoas falam assim, mas isso aí tem igual centro de macumba. Quando o negócio é muito reto. Mas tem uma coisa muito importante que nós precisamos saber. Lá no centro de macumba, quando desce o dia, quando o capiroto desce da pessoa, a pessoa perde o sentido. Ela não sabe mais o que está fazendo. Ela faz o que o diabo quer que ela faça. Não é? Ele conduz. Agora, quando nós estamos sendo tomados pelo Espírito Santo, ele não toma a nossa mente, né? Você sabe de tudo que está acontecendo. Se você precisar de parar de falar em língua, você para. Se você quiser parar de dançar, você para. É você que está no comando. Muito embora você está sendo guiado pelo Espírito, aquele gozo, aquela alegria do Espírito. Mas você tem domínio sobre isso aí. Glória a Deus. Olha a diferença. Você pode rechaçar qualquer argumento do cão com isso aí. Deus não toma a sua mente. Você ainda domina a sua mente. Não é? E aí é que eu digo, nós podemos colocar um pouco de equilíbrio. Emocional? Sim, claro, é preciso. Não é? Nós precisamos viver nesse tempo. Porque aí você não vai receber crítica quando você equilibra as coisas. Se você for nem tanto ao mar e nem tanto à terra, né, mesmo? Se for muito ao mar ou muito à terra, você vai ficar vulnerável a críticas violentas, né? E vai te detonar. Então, área emocional, pouco. Dominado. Amém? Amém. E a outra área espiritual. Aliás, a comportamental, não vou nem dizer, porque esse negócio de dizer para você como é que você deve andar, vestir, correr, tá? Isso aí, né? Você vai lá no espelho, olha para o espelho, pede o Espírito Santo. O Espírito Santo está legal aqui, não está bem aqui. Não é? O que nós dizemos, por exemplo? Ninguém me vê de brinco, né? Ninguém me vê de tatuagem, por exemplo. Então, quando o Paulinho vem para cá, também não usa brinco, né, Paulinho? Não usa brinco, não usa tatuagem. Então vai cá pregar. Ele é o quê? Espelho. Então as pessoas de lá vão me ver
O meu comportamento é esse comportamento normal. Agora, você vai, pastor, você é contra as pessoas que usam brinco? Nunca. Contra as pessoas, jamais. Não é? Mas eu sou contra o comportamento dela. Não gosto. Essa é uma visão pastoral, entendeu? Pastoral. Eu acho que não precisa, homem não precisa de usar brinco. Brinco é adereço de mulher, não é de homem. Não é? Então, homem não usa brinco. Essa é a minha pregação de quanto tempo, Felipe? Décadas, né? Que eu prego isso. E eu não vou mudar essa questão, porque é uma questão comportamental, de equilíbrio, né? Bíblica. Então, você vai ficar fazendo tatuagem para quê? Você vai marcar seu corpo para quê? Seu corpo já é marcado pelo Espírito Santo, pelo batismo. Não é? Então, já falei muito para jovens esse negócio aqui, da filha de jovens. Você tem o pau em peixe, em tatuagem, brinco. Não é? Lembra dele? Falei, Dedé. Você voltar a isso. Eu não gosto. Você vê, por exemplo, meninos antigos, ninguém usa brinco, ninguém usa tatuagem, ninguém faz nada disso. Isso é estereótipo. Não precisa disso. Você é marcado pelo Espírito Santo. O seu comportamento vai revelar quem você é com Deus. Eu acho que usar brinco, por exemplo, é você atender o apelo da sua alma. E você não está aqui para atender o apelo da sua alma, não, meu irmão. Você está aqui para atender o apelo do Espírito Santo, de Deus na sua vida. Negar-se a si mesmo. Não é? Então, comportamento. Não gosto de falar disso, não. Vou me empolgar, então não falo. Não é esse o objetivo. Então, comportamental, é isso aí. Equilíbrio também. Espiritual. Como é que você não quer receber Cristo na sua vida espiritual? Primeira coisa, estou te parando nesse ponto aqui, estamos indo embora, mas eu vou voltar no outro rapidamente. Vou voltar um pouquinho. Espiritual. Você quer ser uma pessoa fora de críticas na sua vida espiritual? Como é que está a sua devocional? Você lê a Bíblia mesmo? Ou só quando o pastor pede para abrir aqui na igreja, você abre a Bíblia, nem sabe direito onde está o texto, porque você não tem muita intimidade com esse negócio. Né? E você tem orado pelo pastor? Orar pelo pastor é até uma boa medida. Abençoe o pastor. Né? Mas orar, meu irmão, vida de oração. Não é verdade? Estar em forma espiritual. Deus te falar assim, Rodolfo, hoje é você que vai dar uma palavra de oferta. E aí? Pastor, nosso pai, eu sei que ela... Você não é crente, você não dê Bíblia, não. Ó, Lulu, Rosângela, Alessandro, Terezinha, Bibi, lembram de coisas, o Raimundo, lembram de coisas quando nós começamos a igreja. Sabe como é que nós fazíamos? Você lembra? Antes de começar o culto, o que a gente fazia? Juntava o grupo de liderança, ia lá para a minha sala, todo mundo. Ali na sala a gente orava, e ali na sala é que eram escolhidos daqueles que iam pregar, que iam dar a palavra de oferta, que iam dar o testemunho, que iam dirigir o louvor, era a sala. A palavra que abriu o culto, as pessoas que abriu o culto, era tudo escolhido aqui, debaixo da oração. Como a gente faz hoje, não é errado, né? Hein? Então, o que acontece? Quando falava desse papo, é você que prega. Meu Deus. Não, tudo bem, pastor. Estou preparado, estou com a palavra na ponta da língua. Né? Não era assim? Então, irmãos amados, estejam em forma espiritualmente. Lá na sua célula, de repente alguém vai dizer assim, Joaquim, dá um testemunho aí da sua conversão. Como é que é? Irmão amado, esteja preparado para isso. Glória a Deus. Só esse foi o sexto.
dia, ó, vocês, ó. Sete. Não preste atenção apenas nas críticas. Não preste atenção apenas nas críticas. O amor digo, observa, você tem muita gente criticando. Se tem uma multidão de criticando, porque se isso estiver acontecendo, ó, o negócio está feito do seu lado, você tem que ir lá mesmo. Então aceite essas críticas, mas não preste atenção apenas nas críticas. Faça uma leitura global da situação. 8. Não fique na defensiva. O que tem a ver com o Paulo? Acho que ataque. Uma vez eu falei com os meus dois assim. Falei assim, ó, o líder não se ofende. O líder não se ofende. Quando você for criticado, faça por cima da crítica, né? Se você estiver errado mesmo, você vai para essa situação, resolve, vai parar. Mas não permita que você se sinta terrivelmente ofendido porque você foi criticado. Você está na vitrine, você está na frente, você vai ser criticado mesmo. As pessoas vão olhar você e te criticar. Isso não tenha peso na sua vida, no seu comportamento, nada, absolutamente nada. Vamos terminar. Ó, isso aqui é muito difícil, mas eu vou dar a dica para você. Se você quiser praticar, vai ser uma bênção na sua vida. Procure as pessoas que te criticaram. Segunda parte. Agradeça a elas a oportunidade que você teve de crescer. Essa é difícil. Procure as pessoas que te criticaram. E agradeça a elas a oportunidade que você teve de crescer um pouco mais. Olha. 10. Graças a Deus não chega. 10. E último. Concentre-se em sua missão. E mude nas coisas que você cometeu erros. Concentre-se na sua missão. Quem aqui tem certeza do chamado de Deus? Para que nós somos chamados? Enquanto nós estivermos cumprindo o chamado, nós vamos viver situações em que certamente seremos criticados. Mas isso não pode ser, de forma nenhuma, um mecanismo de paralisação na sua vida. Crítica não pode te paralisar. Nós aprendemos algumas coisas. Como é que nós vamos virar? E nós vamos fazer disso a nossa prática. Deus nos chamou para ser um evangelista. Deus nos chamou para ganhar vidas. Deus nos chamou para pregar o evangelho. E crítica, pode me criticar do jeito que for. Eu não gosto de ficar aparecendo, não, mas de repente, se alguém me chama para pregar, eu penso 400 vezes antes de ir. Porque quanto mais você se expõe, mais sujeito à crítica você está. Né? E nós estamos aprendendo a lidar com a crítica. Isso é o meu caso. Tem gente não, que gosta de aparecer mesmo. Que vai, não pode ver um banquinho que já sobe e quer, né, falar, pregar. Né? Tem gente assim. Mas também está nem aí para a crítica. Sabe lidar com a crítica. Que Deus nos ensina, irmãos, a lidar com essa situação. A igreja, às vezes, ela é muito detonada. Às vezes, nós resolvemos tanto problema. A gente trabalha muito de bombeiro na igreja, muitas vezes, apagando foguinho aqui e ali. Porque criticou. Porque
porque falou isso, porque falou aquilo. Eu tenho que ir lá e apagar um fogo aqui, apagar um fogo ali. Não é? Se nós aprendermos algumas dicas boas de lidar com crítica, nós vamos minimizar esse problema. Nós vamos atenuar muito, muito mesmo, o risco de termos que lidar com pessoas traumatizadas por causa de crítica. Falei para você que quinta-feira é culto doutrinário, não é culto evangelístico. É isso aí. Eles discipulados tão bom. São discipulados, não é verdade? Então, são coisas que o Senhor vai trazer para nos ensinar. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa situação. Não permita que crítica te leve a um estado depressivo. E eu quero orar por você hoje, para que qualquer complexo que você tiver hoje vai sair, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa totalmente resolvida, que não vai ter nenhum complexo. Nenhum. Porque você já imaginou você receber uma crítica exatamente dentro, atentando, alfinetando essa coisa que você tem? Esse complexo que você tem? Como é que o negócio maximiza? Como é que o negócio vira uma muralha na sua frente? E você fica impotente dentro disso aí, não consegue resolver, e o seu negócio é chorar. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos ficar de pé então. Oh, Jesus. Pai, nós queremos colocar aqui as nossas vidas diante do Senhor. Temos aprendido com a tua palavra, com o apóstolo Paulo. Como é que nós vamos ser homens resolvidos, mulheres resolvidas, homens tementes ao Senhor e de sucesso na tua presença. Deus, muito obrigado porque o apóstolo Paulo nos ensina como é que nós podemos lidar com as críticas, para que elas não se tornem crises nas nossas vidas. Muito obrigado porque a tua palavra tem nos ensinado como, dando estratégias, como é que nós vamos lidar com essa situação. Ó Deus, eu quero te pedir que aqui nessa noite o Senhor derrame uma unção sobre nós para podermos aprender a lidar com as críticas, Senhor. Nós precisamos disso, dessa habilidade. Aprendendo alguns pontos importantes aqui. Nós vamos caminhar com eles, caminhar por eles, para sabermos separar, principalmente, o que é crítica para nos ensinar, ou crítica para nos destruir. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que essa noite haja cura da nossa alma aqui nesse lugar. Que desça do céu agora um anjo como um balde de óleo de Gileade, derrame sobre nós. Cure as feridas da nossa alma agora, que foram geradas por causa de críticas. Senhor, em nome de Jesus, se eu ainda não sou uma pessoa que sou, porque eu estou preso dentro dessa gaiola, porque as críticas me levaram para essa gaiola, as críticas me prenderam, eu não consigo me soltar, as algemas estão apertando cada dia mais. Ó Senhor, que esse anjo traga as chaves para desatar essas algemas hoje em nome de Jesus. Que toda a corrente caia por terra agora em nome de Jesus. E haja almas livres aqui nesse lugar. Oh Pai, em nome de Jesus, cure a nossa alma e nos ensine a lidar com isso. O Senhor tem gerado no nosso coração, ó Deus, a certeza de que vai levantar uma igreja forte nesse lugar. Uma igreja sem marcas na alma para ser paralisada. Eu te peço que em nome de Jesus isso venha acontecer a partir de hoje. Venha tirar essas marcas, venha curar essas feridas, Senhor, que foram geradas por causa dessas críticas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus, que essa noite tudo aquilo, ó Pai, que tem contribuído para que eu fique preso nessa gaiola, até mesmo o meu comportamento, ó Deus, de olhar para mim e não gostar de mim, não gostar das coisas que estão acontecendo comigo. Ó Pai, todo complexo, ó Deus, seja arrancado agora em nome de Jesus. E nós
jogar isso nele e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez uma pessoa resolvida, uma pessoa que sabe lidar com as críticas. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite especial para nós. E nós saímos daqui hoje, Pai, com o coração cheio de júbilo, porque aprendemos com a Tua palavra como é que nós podemos nos livrar dessa gaiola. Pai, em nome de Jesus, toda prisão seja quebrada agora em nome de Jesus. E aqui daqui saiam homens e mulheres totalmente livres, totalmente resolvidos para serem os homens e as mulheres de êxito que o Senhor tem separado nesse tempo. Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do doce Espírito esteja conosco e conosco permaneça até a volta do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe.